Olá, pessoal. Vamos estudar agora as transições demográficas, ou seja, as mudanças estruturais da população ao longo do tempo. Olha só, tem um estudo de um americano chamado Warren Thompson, um clássico estudo sobre a transição demográfica, onde nós dividimos em 4 grandes fases esse período de transição. Hoje já discutimos a tal 5ª fase que a gente vai ver mais à frente. Mas aqui eu trouxe um modelo clássico para a gente olhar. Olha só o que acontece nesse período. O que você vai imaginar? Que isso aqui é a variação do tempo e isso aqui são as taxas de natalidade, ou seja, o nascimento, e a mortalidade. Quando a gente olha para esse gráfico, o que você percebe? Muita gente hoje acha que manda muito bem, que é o cara que domina. Você tem que saber que quem mandava muito bem eram nossos avós e nossos bisavós. Você que se acha muita coisa hoje, vai perguntar quantos filhos eles tinham. Vai perguntar quantos irmãos eles tinham. E o que você vai ouvir? Você vai ouvir números acima de 10, 12, às vezes 8. Pô, minha avó teve 15, minha avó teve 12. E isso é uma informação comum, só você pensar, muitas pessoas vão falar isso. A natalidade alta era uma característica muito comum, principalmente em sociedades agrárias. Isso era extremamente fácil. Só que, quando a pessoa te falar o seguinte, ele tinha tantos irmãos, a informação seguinte qual será? Eles eram 15 mais 6 morreram. Eles eram 12 mais tantos morreram. Por quê? Porque essa era a característica comum à sociedade. Como assim? Nós tínhamos um período de natalidade muito alta, contudo, uma mortalidade também extremamente alta. E aí o que isso significa? Isso significa que o crescimento populacional ele é pequeno. Como assim? Se você reparar, não adianta ter uma natalidade muito alta se acompanhada dela vem uma mortalidade também alta. A população ela mantém. Só que observando o nosso gráfico, olha o que acontece. Quando nós mudamos dessa fase 1 para a fase 2, o que ficou perceptível? Que a natalidade, que é a nossa linha laranja, ela se manteve muito alta. E o que você percebeu aqui? Que a mortalidade tem uma queda absurda. E é isso que a gente vai ver agora. O que acontece do período 1 para o período 2? O que significou? Significou 2 coisas principais. Quais são? O avanço medicinal e o avanço estrutural. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente pensa em medicina, hoje ela é uma coisa extremamente simples. Quando você está com uma inflamação, você pode tomar um anti-inflamatório. Quando você está com dor, você toma um analgésico. Quando você está com um problema mais grave, você tem antibióticos e tratamentos que podem, na maior parte dos casos, curar as pessoas. Antigamente as pessoas morriam das mais variadas formas. Às vezes a pessoa precisava amputar um membro porque ela não tinha como controlar uma inflamação. E obviamente, sem as técnicas apropriadas de corte, muitas pessoas morriam no processo. Às vezes por perda de sangue, às vezes por aumento dessa inflamação. Então as causas de morte elas eram muito variadas no campo da medicina. O avanço medicinal, principalmente a descoberta da penicilina e o seu uso, a distribuição da penicilina e ao passar do tempo com esse uso mais difundido, o número de mortes começa a cair muito. Então um dos grandes pontos é o avanço medicinal, você tem que levar isso em consideração. Paralelo a isso, o que nós acreditamos também? Os avanços estruturais foram tão importantes quanto os medicinais. Como assim? Porque muitas causas de morte vinham também da baixa infraestrutura. Como assim? Recolhimento de lixo, ou então o começo das cidades se estruturando, o aumento da urbanização. As pessoas passaram a viver em espaços já urbanos que contavam com um transporte melhor por causa do socorro, por fato de trazer alimentos e eles não estragarem, por fato da distribuição do remédio. O próprio saneamento ele dá um avanço absurdo quando a gente pensa em qualidade de vida. Então, olha só, o que a gente reparou nesse momento, principalmente na transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana industrial, que a natalidade ainda alta, ela começa a enxergar um mundo de mortalidade muito baixa. Esse período aqui, que eu vou ter esse crescimento populacional absurdo, a gente vai chamar ele de explosão demográfica, ou seja, o período de maior crescimento populacional. E ele acontece em tempos diferentes no mundo. Como assim? O marco sempre foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, o crescimento das cidades, o aumento da população migrando do campo para a cidade, a gente chama isso de êxodo rural. Esse crescimento absurdo de pessoas agora com acesso a funções urbanas, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer com que a mortalidade caia de uma maneira nos países ricos anteriormente a países pobres. Como assim? Porque o próprio advento da indústria, ele é muito anterior em países ricos.
Nós vamos datar a Revolução Industrial como um grande marco para os países emergentes, isso pós-50, e a primeira Revolução Industrial como um grande marco para os países centrais, isso pensando em 1850 até começo do século XIX, certo? No próximo vídeo nós veremos as outras fases.